Então a gente começa pelo assunto semântica. Gente, semântica é um assunto da parte do entendimento de texto, é um setor, né, dos estudos linguísticos, que trata da construção dos sentidos e seus efeitos, né, produzidos em diferentes categorias do texto. Então isso quer dizer o quê? Que a semântica não trata só do gênero, né? Vamos entender como é que funciona um gênero textual, mas a semântica é vista nas pequenas partes da linguagem, desde um morfema, uma desinência, uma terminação de palavra que já gera sentido, até a palavra como um todo, que pode ser equivalente ao sentido de outra, passando pelo sentido da oração, passando pelo sentido do período, passando pelo sentido da reunião de parágrafos. Então, em cada nível de linguagem, nós temos ali sentidos sendo construídos, e esse é o objeto da semântica. Diferentes tipos de unidades, como prefixos, sufixos, palavras, orações, períodos, textos, signos não verbais. E aqui eu coloco signos não verbais. Por quê? O que são os signos não verbais? As imagens que possam surgir na prova. No caso aqui da nossa investigação em torno da prova da VUNESP, os signos não verbais que surgem são as tirinhas, tá? Não nos foi aqui possível perceber o uso de imagens, propagandas, isso não. Mas tirinhas, efeitos de humor, portanto o desenho, né? O desenho nos permite interpretações, desenho da face, do traço, e isso é interessante para a questão muitas vezes, né? O que fazer nesse caminho da semântica? Ou seja, como levar esse estudo dos sentidos com afinco? Bom, gente, duas coisas importantes. Primeiro, nós vamos aqui falar sobre tópicos necessários. Atenção à leitura, né? Evitar leituras rápidas, evitar leituras descuidadas. É claro que no contexto da prova isso não acontece, porque você está ali, está focado, né? Você quer acertar aquela questão, então você ativa todos os seus sentidos práticos para resolvê-la, né? Então a atenção à leitura é já pressuposto, né? Mas tem uma coisa importante que é o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Não que isso faça total diferença, no sentido de que a prova me cobra conceitos, não. Vocês vão perceber isso de maneira muito clara. Conceitos como denotação, conotação, polissemia, não são aplicados na prova para que o candidato saiba o que são. Na verdade, eles são levados à prova para que o candidato os use. Portanto, esses nomes, denotação, conotação, eles aparecem na pergunta, mas eles são só motivadores, para que você perceba, então, qual é, na alternativa, a sua leitura possível. Então, é sempre muito aplicável, mesmo a gramática, tá? Sempre muito aplicável ao texto que foi dado. Então, a gente conhece esses mecanismos para poder aplicar, né? E ampliação do repertório pessoal de leituras, isso é uma sugestão que sempre nós damos. Por quê, pessoal? Nós sabemos que cada pessoa lê o texto de uma maneira diferente, né? As pessoas têm habilidades diferentes, elas têm interesses diferentes, o que faz com que cada tipo de texto seja lido de forma diferente por cada um. Há pessoas que já leem muito jornal, muito texto técnico, muito texto informativo, portanto, essa pessoa faz uma apropriação desse tipo de texto. Há pessoas que não. Há pessoas que são mais dadas aí a outros tipos de leitura, leituras mais literárias, talvez, né? Então tem uma outra experiência. Portanto, numa prova, tudo nos vale. Tudo, né? Então, o que eu puder ler de textos diferentes, isso vai me ajudar a ampliação de um repertório pessoal de gêneros e de modos de leitura também. É claro que na VUNESP, nós percebemos que os textos são, em sua grande maioria, textos argumentativos, são artigos, né? São artigos de opinião, não chegam a ser editoriais, mas são artigos de opinião, né, textos dissertativos em sua grande maioria, exceto algumas charges que aparecem também, né? E aí, pessoal, para quem presta as provas, vai também um toque, que é o fato de que, além de você conhecer a prova, né, ter que conhecer a prova, ter que resolvê-la, é super importante na sua fase de estudos recolher toda e qualquer informação que seja desconhecida. E eu estou falando aqui, talvez no sentido até do vocabulário, né? Porque, por exemplo, a gente vai resolver uma questão. Se nós acertamos aquela questão morreu para nós, né? Em grande parte das vezes o estudo é assim, se você acertou, beleza,
pula para outra, né? Porém, mesmo a questão que nós acertamos, às vezes nós intuímos o sentido e acertamos. E é importantíssimo perceber que se surgiu ali uma palavra que eu desconheça, alguma coisa que eu não saiba o significado exato ou a aplicação daquilo no texto, que eu recolha, tá? Portanto, é assim que nós vamos somando repertórios de conjunções, repertórios de sinônimos, repertórios de várias categorias de palavra que pode nos ajudar nas futuras questões, não é verdade? Quer dizer, porque todas essas questões que nós fazemos já foram questões feitas, elas não voltam. Mas o procedimento dessas questões volta. E isso é super interessante, certo? Muito bem, nós vamos começar aqui então a pensar os dois primeiros conceitos que são aplicáveis à prova, que é o conceito de sentido literal e sentido figurado. Sentido literal de palavras ou também denotação, tá? Então, caso isso surja ali no comando da questão, denotação é fundamental, que se associa a sentido literal, é o significado de base de uma palavra, aquele a que habitualmente ela é associada. Claro, pessoal, que quando nós vamos fazer uma prova, o candidato não está de posse de um dicionário, né, para poder consultar o que é o sentido literal. Por isso, eu chamo a atenção para isso. É um sentido a que habitualmente ela está associada. Isso significa que geralmente ela é aplicada num sentido muito próprio, socialmente constituído, né? Mesmo que eu não saiba a definição exata ali de dicionário. Por oposição, o sentido figurado ou a conotação é o significado que vai se agregando a esse significado de base e vai fazendo com que a palavra ganhe outro sentido. Então, refere-se ao significado que se afasta do habitual, modificado pelo contexto ou pelo uso que os falantes fazem da língua em certas situações. Bom, essas questões são difíceis quando surgem, né, questões de entendimento de texto que figuram ali com denotação, conotação? Geralmente não são, se nós tomamos a devida atenção para isso, né? Será que eu consigo ler no sentido literal? Será que eu consigo perceber que houve um afastamento? Essa é a dificuldade da questão, né? Será que a palavra foi empregada em outro sentido? E aí o que torna o nosso trabalho mais complexo é o fato de que às vezes nós temos o olhar já meio viciado. Ou seja, nós usamos várias expressões que são figuradas e nós não notamos. Então, por exemplo, se a pessoa diz para mim, não, fique tranquilo, eu vou quebrar seu galho hoje. Olha, essa frase, ela é dita, não nos causa espanto, porque ela é super comum, mas eu quero que vocês notem o quanto ela é figurada, né? Assim, fique tranquilo, eu vou quebrar o seu galho. Perceba, quer dizer, no sentido literal, eu teria um galho, e esse galho seria quebrado, uma coisa que eu não gostaria. Só que a gente já se habituou a entender que isso é ajuda. Ou seja, eu vou te ajudar, né? E esse olhar meio comum, meio já acostumado com sentidos figurados, é que pode tornar a questão um pouco mais complexa. Então, é preciso treinar, né, nas questões, uma leitura literal. A hora que assim, a leitura literal, o sentido literal for estranho, então podemos crer que ali é um sentido figurado, né? E isso nós fazemos praticando, gente, não tem jeito, né? Porque não é uma questão teórica, é uma questão de verificação de leitura. Então, por exemplo, eu trago aqui um modelo, né, uma revista da Folha, e aparece aqui As Senhoras do Ramo, né? Aparece um subtítulo, Tradição de Benzer, uma herança cultural que pode ficar sem seguidores. Muito bem, e o que me chama a atenção aqui é a palavra ramo, né? As senhoras do ramo. E eu gostaria que vocês notassem que se trabalha aqui com dois sentidos caminhando, né? Juntos na capa. O sentido da palavra ramo, que é associada à imagem do ramo, e a tradição de benzer, que dá um outro sentido para a palavra ramo, o que nos leva, portanto, a perceber que essa palavra é trabalhada de sentido literal e sentido figurado. No sentido literal de ramo, o ramo das plantas ali, temos a subdivisão do caule de plantas. Ok, ramo, essa é a imagem. Porém, nós sabemos que comumente se usa ramo para falar de atividade, para falar de uma certa ocupação, de um certo ramo de atividade. Gente, do ramo, né, literal, concreto, digamos assim, das divisão do caule das plantas,
essa imagem do ramo, ela vai se afastando e ela vai seguindo um caminho mais abstrato, de ramo de atividade. Vocês percebem que tem uma certa correlação, né, entre os ramos de uma atividade e o ramo de uma planta, os ramos de uma planta qualquer. O que acontece? Acontece que a palavra ramo aqui, ela é usada tanto no sentido literal, ela tem uma associação com o sentido literal, porque é o ramo que se usa para benzer, e também uma situação de sentido mais abstrata, portanto, mais figurativa. Tudo vai depender do contexto, tá? A gente não consegue identificar o sentido de uma palavra se ela não estiver sendo usada num contexto, e isso é muito bom, porque as provas, então, os textos motivadores fornecem esse contexto. Geralmente a prova retira um trecho daquele texto dado e pergunta sobre aquele uso naquele momento específico, tá? Muito bem, então vamos testar um pouco isso. Como é que fica esse jogo entre sentido literal e sentido figurado no contexto das provas? Como eu falei para vocês, tá? Muitas dessas perguntas são baseadas no mesmo texto, então às vezes eu pego só o segmento do texto, não pego o texto inteiro todas as vezes. Enfim, isso fica desgastante, não é verdade? Então aqui nós temos um texto do professor Pasquale, em que ele toma uma canção e coloca assim: você deságua em mim e eu oceano. Sempre ouço música com o encarte do disco nas mãos. Quero saber de quem é o arranjo, quem toca e quem compôs. As letras merecem atenção especial. Nada de preocupação com erros de português. Quero captar a mensagem, alcançar a beleza da tessitura do texto. Então, a partir da música do Djavan, ele faz um artigo de opinião falando quantas pessoas não se preocupam com a letra, cantam tudo errado, enfim, e ele não, né? Ele é, digamos assim, um cara bastante arguto ali para entender os sentidos e os meandros do texto. Só que aqui tomou-se como base o termo preocupação, que está aqui, nada de preocupação, no contexto do primeiro parágrafo, e esse comando é muito comum. No contexto do primeiro parágrafo é empregado no sentido de. Então, gente, é aqui que nós seremos lançados, né? Eu olho para o primeiro parágrafo, isso aqui é um trecho, tá? Depois esse parágrafo continua, mas eu tento achar um sinônimo possível, tá? Então ele fala que preocupação é sentido de descuramento, o descuidado, é sentido de anuência ou aceitação, sentido de resignação e afastamento, sentido de condescendência, né, de aceitação também, ou o sentido de atenção. Então ele, como professor, quando ele olha uma letra, ele fala assim: as letras merecem especial atenção, nada de preocupação com os erros, ele não está atento aos erros de português. Porque a letra é uma coisa, né? A letra é artística. Portanto, a prova nos dá como sinônimo a palavra atenção, né? Preocupação e atenção. Se nós observarmos cada palavra no sentido literal, elas são diferentes. Elas são diferentes, elas têm nuances diferentes, né? A preocupação envolve uma coisa mais grave, né? Um pouco mais de passional nessa preocupação. A atenção pode ser só foco, né? Mas nesse contexto se equivalem. Ou seja, ele não olha para a letra com nada de preocupação, ou seja, atenção a possíveis deslizes, ok? Então esse é o ponto. E aí já fica um modelo da questão. Você vê, você fala, pô, então a prova é grande parte isso. A prova é grande parte isso. Nós vamos tentar encaixar sentidos, determinar sentidos possíveis dentro de um contexto, né? E aí entra também um conceito fundamental, que é o conceito da polissemia, muito frequente, pessoal, em questões de charges, tá? Que é a variação de sentido de um termo ou expressão dentro de um mesmo contexto. Aqui eu trago para vocês um exemplo, uma tirinha da Mafalda, que vai trabalhar a questão da polissemia, que é o fato de uma palavra, uma expressão ser usada com sentidos diferentes dentro de um mesmo contexto. Então você veja aqui que um personagem vira para Mafalda e fala assim: você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Ela olha e fala: veículo de cultura? Ele fala: aham. Mafalda olha para a TV, olha para o que ali é apresentado e fala: ah, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Perceba, né?
Começo da tirinha, a TV é um veículo de cultura, você viu isso? Final da tirinha, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, para o personagem 1, veículo de cultura, se eu tivesse que assinalar, né, seria equivalente a um meio de transmissão, talvez, né? E para Mafalda, final do quadrinho, se fosse uma questão de sinônimo, veículo, eu soltava dele e a pé seria automóvel. Né? Você vê que a palavra veículo foi usada com dois sentidos, em dois momentos do texto para cada uma das personagens, ou seja, polissemia. Tá? Então, denotação, conotação e polissemia. Estejamos atentos aos momentos em que isso aparece. Polissemia não é uma palavra que aparece nas questões. Já sentido literal figurado, sim, às vezes está ali no comando, né? Assinale a alternativa que desempenha, né, que tem um sentido literal. É bem comum isso, tá? E aí, moçada, nós vamos caminhando aqui para um outro aspecto da interpretação, antes das nossas questões, que é o fato de fazermos constantemente apreensão do texto. Então, quando a pessoa pensa numa interpretação de texto, muitas vezes a pessoa pensa numa interpretação do tema do texto, né? Do conteúdo do texto. O que é verdade, né? Porque às vezes a gente responde ideias ou alternativas que estejam de acordo com o texto que foi apresentado, mas também a interpretação assume um papel de entender o funcionamento do texto. Ou seja, deixando o conteúdo um pouco de lado, naquele gênero textual, como é que funcionou tal palavra, como é que funcionou tal pronome, qual é o sentido de tal expressão. E são questões assim, mais voltadas para a articulação do texto do que para o conteúdo em si. Então, quando nós fazemos a apreensão de um texto, é o nosso contato primeiro. O que é uma apreensão? É você conseguir identificar o gênero textual. Falar assim, isso aqui é uma tirinha, isso aqui é um artigo de opinião, isso daqui é sei lá, né? É um editorial, uma crônica. Tá certo? Faz parte da nossa primeira leitura perceber o gênero que foi dado. Segundo ponto, verificação dos sentidos de palavras. Né? Aí entra denotação e conotação, ou seja, sentido literal e sentido figurado. Né? Vamos percebendo os sentidos das expressões, vamos entendendo a organização do texto, frase a frase, período a período, e, enfim, vamos tendo uma totalidade do que o texto falou. Ou seja, nós vamos por camadas, né? Então, isso é a apreensão. E uma série de questões se voltam para isso. Para perceber sentidos, estruturas que foram dadas dentro do texto. Então, às vezes, a gente pensa, e se eu não souber, né, de um assunto? E se cai um texto e eu não sei o assunto? Pois é, mas geralmente não é o assunto o que é perguntado. O que é perguntado claro, você tem que entender minimamente do que se falou, vai haver uma alternativa falando disso, mas você tem que entender o funcionamento daquelas estruturas. Então, por exemplo, uma questão de apreensão se dá aqui nessa tirinha. O pai, né, provavelmente pai e mãe, as crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. O pai lá, com a autoridade dele, aí vem o filho e fala, pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Ele fala, não, filho. E ele vai e come. Fala, então, é preciso dizer não, mas se eu posso comer a bolacha, ele fala, tem problema comer a bolacha? Ele fala, não. Ou seja, sim, né? Então temos sentidos diferentes para a palavra não, e é isso que a questão nos dá. Na tira de Armandinho, a palavra não é usada em dois momentos distintos. Marca a alternativa que melhor analisa a relação entre as duas ocorrências. Esses dois momentos promovem o quê na palavra não? A polissemia, a variação de sentido dessa palavra neste contexto. O pai fala não, querendo dizer não, na primeira ocorrência, e quando o filho pergunta se tem problema, ele fala não. Ou seja, não tem problema, quer dizer sim, né? Pode comer a bolacha. Então a nossa resposta aqui, gente, é uma resposta que traduz isso. O segundo não contradiz o primeiro não, e eles indicam intenções distintas. Aí você vai percebendo que quando você entra numa prova, você tem que lidar também com os distratores, né? O que nós chamamos de distratores. Não vou falar muito deles agora, porque a gente vai fazer muita questão. Você vai ter a chance de perceber esses distratores, mas são os erros, né? São os erros. Então, assim, o segundo não confirma o primeiro, reafirma o segundo não desfaz
Percebe? Mudam-se os verbos para tentar enganar o candidato de uma leitura, né, que ele já deveria ter feito e que é uma leitura tranquila. Então essa é uma questão de interpretação e apreendendo os sentidos que são julgados no texto. Bom,